Estamos aqui na Câmara de Vereadores de Cururupu com o objetivo de conversar com os parlamentares, de conhecer um pouquinho mais as histórias dos vereadores, assim também como as suas ações ao longo desses quase 4 anos de mandatos na Câmara de Vereadores. Nessa primeira edição, vamos conversar com o vereador Josian Almeida, que é filiado ao PL, foi eleito pelo PL. Josian, que tem uma história na educação do município de Cururupu e agora, como parlamentar, vai falar aos nossos ouvintes e espectadores sobre esse momento em sua vida. Josian, que deve concorrer às eleições em 2024, mas tudo isso ele vai confirmar durante a entrevista. Estamos aqui na Câmara de Vereadores. Nosso entrevistado aqui está ao meu lado, o vereador José Almeida. Vereador, como é para o senhor estar no exercício de um mandato ao longo de 3 anos, tem toda uma situação emblemática, é eleito por um grupo político, depois vai dar suporte à base do governo, e o que isso representa para a comunidade? Cláudio, nós estamos nesta carreira política desde 2017, quando decidi colocar o meu nome à disposição da população cururupuense. Então, a partir daí começara esta longa jornada para que nós pudéssemos nos viabilizarmos para 2020, concorrermos uma eleição filiado ao PL e conseguirmos a vitória. A partir de então, o grupo que nós acompanhávamos não conseguiu êxito em sua majoritária. Tínhamos uma boa relação com o prefeito eleito, Aldo Lopes, e decidimos fazer parte desse processo, desta conjuntura política, apoiando a base do governo municipal, mas lembrando que nós temos a nossa independência, que nós temos as nossas prerrogativas e nós não somos uma extensão da Prefeitura Municipal de Cururupu. Nós lutamos pela independência do Poder Legislativo. Então, independentemente de apoiarmos ou não a base do governo municipal atuante, nós temos as nossas prerrogativas e nós temos a nossa independência. Então, fazer parte desse processo é dizer que nós queremos ajudar a população cururupuense de forma que atender às necessidades mais urgentes, de acordo com a nossa função. Esses 3 anos de mandato, como o senhor pode estar colocando aos nossos espectadores e ouvintes como metas, ações, dentre elas projetos de leis que se tornaram hoje eficientes na vida da população? Cláudio, eu tenho muito cuidado em relação à elaboração de projetos de lei. Nós temos que analisar toda a constitucionalidade do projeto. Exato. Então, para tanto, eu tenho apenas 2 projetos de leis elaborado, constituído, votado pelos nobres colegas e logo, consequentemente, sancionado pelo prefeito Aldo Lopes. 2 projetos. Primeiro projeto trata-se da transparência. Certo. Todas as obras públicas em andamento no município de Cururupu devem estar contidas em um site específico dentro do portal de transparência do município de Cururupu, colocando valores, andamento da obra, engenheiro responsável e todo o processo que nós já conhecemos. Esse projeto de lei, criado por mim, visa dar mais lisura ao processo de construção das obras que ocorreram no município de Cururupu. Haja vista que nos últimos anos, eu costumo dizer que Cururupu se transformou no verdadeiro celeiro infraestrutural. Para tanto, eu tenho mais um outro projeto de lei que institui o Dia Municipal do Pescador e do Agricultor Familiar, uma forma de reconhecimento destes que de fato fomentam a nossa economia. E somos sabedores que são eles os principais agentes de trabalho que colocam a comida em nossa mesa. E Cururupu, como tu bem sabes, Cláudio, a nossa economia é composta pela agricultura e pela pesca. Então eu fiz um projeto de lei que institui
o Dia Municipal do Pescador e do Agricultor Familiar, que se comemora no dia 11 de novembro. Então, são apenas estes dois projetos de leis que eu tenho hoje elaborado, mas com a expectativa de poder fazer ainda muito mais. Vereador, o senhor tem uma ligação muito forte com os professores. Inclusive foi eleito com a ideia de defendê-los na Câmara. Hoje, essas bases que o senhor tinha estão fragilizadas? Cláudio, diante de toda a repercussão política relacionada a algumas matérias consideradas polêmicas, mandadas pelo Poder Executivo para que nós pudéssemos apreciarmos, consequentemente votarmos, talvez tenha tido alguma fragilidade ou algum desentendimento nesse sentido. Eu, quando comecei a minha carreira política, foi abraçando a causa da educação, abraçando a nossa categoria, a luta de classe, né? Enquanto sindicalista, enquanto presidente interino do sindicato. Acho que tu acompanhou a minha história, a minha trajetória durante aquele período. Acredito que ali eu tive uma enorme projeção política para que eu pudesse ser ainda mais conhecido e visível pela sociedade cururupuense. Mas, entretanto, dizer que diante dessas votações, um tanto quanto polêmicas, como eu falara ainda há pouco, como o crédito especial de 1.500.000 para ser invertido na educação infantil, e foi invertido. Eu estive lá acompanhando todo o processo, tanto o licitatório quanto a compra dos materiais para invertir na educação infantil. Nós temos já inúmeras escolas climatizadas, né? Então isto é um avanço, um projeto diante daquilo que nós votamos em outrora. Então muitos professores alegavam que esse dinheiro poderia ser dado a bônus, que não era que era um recurso dos 70% e queria atingir de fato os 70%. Então foi todo um processo polêmico, mas dizer que eu continuo fiel aos meus princípios, que eu continuo lutando em prol da nossa categoria, da classe. Tanto é, Cláudio, que desde o início da legislatura, em 2021, quando eu assumi, está nos anais desta casa, né? Eu lutei e luto arduamente pela revisão do plano de cargos, salários, vencimentos e remunerações, o nosso PCCR. E tão logo esse plano irá sim ser reformulado, ser revisado, para que nós tenhamos mais segurança jurídica, né, em relação aos serviços que nós prestamos à frente da sociedade cururupuense. Então, tive agora uma participação fundamental no que tange o reajuste do novo piso salarial, aonde o prefeito acrescentou, além do que o governo federal deu, 1,38. Mas não foi só esse 1,38, como eu comentava ontem contigo nos bastidores. Nós tivemos ainda um acréscimo de 1% para os professores nível 2, os professores que têm nível superior. Isso é um empenho, isto é luta. Nós ficamos mais de 12 horas discutindo todo esse processo, né, onde conseguimos chegar a um denominador comum. O prefeito atende a nossa solicitação, a Secretaria Municipal de Educação atende a nossa solicitação, toda a controladoria, toda a assessoria contábil do município, para que nós pudéssemos, de alguma forma, estar valorizando os professores que, de fato, têm conhecimento, estudam, passam 4, 5 anos no banco de uma universidade e precisam serem valorizados. Voltando para a tua pergunta, acredito sim que em algum momento eu tenha me fragilizado em relação à classe, mas continuo dizendo que não vou desistir, independentemente das críticas, não vou desistir dos meus colegas, não vou desistir de lutar em prol de dias melhores para a nossa categoria, independentemente de quem queira criticar ou não. Eu vou continuar fazendo, executando o meu trabalho, vou continuar dizendo que sou classe, sou sindicalista, independente de estar como vereador. Tudo isso é transitório, Cláudio, tudo isso passa. Nós já praticamente estamos finalizando 4 anos.
Então, para mim, não há vaidade nenhuma em relação a isto. Continuo na sala de aula, continuo executando a minha função de professor, então, para tanto, eu irei honrar cada voto dado pelos docentes e dizer que irei continuar lutando em prol da minha categoria. Certo. Vereador, o senhor falou sobre a questão do reajuste, o prefeito, durante a jornada pedagógica, reforçou. Qual o impacto desse 1,38 mais 1% na folha? Cláudio, o impacto real, né, porque nós nos baseamos muito em relação a 1% dado para os professores nível 2. Só esse impacto gera em torno quase 100 mil reais, só esse 1%. Esse 1,38, nós temos um impacto de mais de 100 mil reais. Então, se tu fores analisar esses 2,38 dado, que não foi geral, porque esse 1% somente para os professores que têm graduação, que têm nível superior, mas o 1,38 dado, além do reajuste do piso, são para todos os profissionais do magistério. Então, Cláudio, eu te asseguro que nós temos um impacto aí de mais de 250 mil reais mês. E se nós formos colocar esse impacto ano, tu tem que analisar o impacto ano, porque nós temos o quê? Nós temos um déficit, né, de receita para o Fundeb de quase 6, 7 meses, que são receitas ruins, receitas bem abaixo daquilo que se espera e que se pode fazer com recursos Fundeb. Então, o impacto ele é anual, ele não é mensal. E esse impacto anual, tu pode ter certeza que será, né, bem significativo, mas que com muito esforço, com muito empenho, com muita luta, a administração municipal vai sim honrar o pagamento de cada funcionário. Certo. Vereador, o senhor foi eleito, está hoje no Legislativo e tem escutado as demandas vindas das ilhas. Sim. Hoje, tá, o senhor se sente com o dever cumprido pelo que fez pelas ilhas, pelas defesas em prol das ilhas, ou ainda há um déficit com as ilhas? Não, Cláudio, ainda há um déficit com as ilhas. Eu tenho que ser muito verdadeiro com o meu próprio trabalho, as minhas próprias convicções. Exato. Não adianta vir para cá querer dizer que serei o salvador da pátria, o que fiz e faço, né, muito pelas ilhas. Não, ainda falta fazer muito mais. Mas nós temos a certeza que estamos no caminho certo. Eu lutei muito, mas muito mesmo, junto com outros atores, para que a energia fotovoltaica pudesse de fato acontecer. E infelizmente, em algum momento, não tenha sido aquilo que nós esperávamos que fosse. Todo projeto elaborado, né, e executado pela Equatorial, com recurso do governo federal, liberado no governo Bolsonaro, vale aqui ressaltar, este é um programa chamado Mais Luz para a Amazônia. A Equatorial, ela pensou que as ilhas de Cururupu se assemelhassem com os ribeirinhos da Amazônia. E não é, Cláudio, nós somos uma realidade totalmente diferente. Nós temos casas nas nossas ilhas, né, muito mais modernas, podemos dizer assim, né, e muito maiores do que casas até mesmo aqui na própria sede. Tu conhece essa realidade. Falando de Caçacoeira, por exemplo, nós temos casas ali com 3, 4 cômodos, né, com vários eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Então o sistema ele não está suportando, principalmente no período chuvoso. Mas dizer que foi um avanço sim, né, porque nós tínhamos energia apenas das 6 às 23h30, das 18 às 23h30. Então, hoje você ter uma energia 24 horas é sim um benefício, é sim um avanço. Eu acredito que a Equatorial irá se posicionar nesse sentido, irá estar fazendo com que esse sistema ele possa ser mais eficaz. É apenas um teste, né, de forma experimental, mas que eu acredito que as coisas irão acontecer. Voltando para a área da saúde, nós temos agora equipes permanentes, Cláudio, algo que nunca aconteceu nas nossas ilhas. E eu tenho uma indicação aqui nesta casa voltada para isto. Nós temos agora equipes permanentes nos arquipélagos do sul e nos arquipélagos do norte, principalmente no norte,
que são as ilhas mais longínquas da sede do município de Cururupu. Então, Bativento, Lençóis, Iguará, Porto do Meio, Mirinzal, né, são ilhas agora que estão sendo contempladas com esses serviços SUS, porque os médicos são através do programa Mais Médico. Não adianta nós querermos dizer aqui que são médicos diretamente contratados pelo município. O município entra com a contrapartida, né, que são as ajudas de custos, o transporte, enfim. Né, mas a preocupação de alimentar o sistema, de correr atrás do programa para que os nossos ilhéus pudessem ser contempladas, tu pode ter a certeza que a Secretaria Municipal de Saúde, o Gustavo Pestana, junto a mim, né, que tivemos uma forte interferência para que isso pudesse acontecer. Porque hoje, Cláudio, eu sou o único vereador nato praiano. Nós já tivemos em outras legislaturas 3, 4 vereadores praianos, como costumamos dizer. E hoje tem apenas o vereador Joséan. Então eu carrego comigo uma responsabilidade muito maior, uma responsabilidade dobrada, mas que eu estou fazendo de tudo para que as nossas ações elas sejam mais efetivas nas nossas ilhas. Vereador Joséan, 2024, o senhor será candidato à reeleição para o Legislativo Cururupense? Sim, Cláudio, serei sim candidato à reeleição. Não posso abrir mão dos meus princípios e principalmente do trabalho que eu venho executando ao longo desse tempo. Nós, quando colocamos o nosso nome à disposição da população cururupuense, quando você assume um cargo público, você está inerente às críticas. E há aquelas pessoas que irão te criticar, normal, como dizia o Voltaire, né? Você tem o direito totalmente de criticar, né? E eu terei que respeitar as críticas, né? Eu tenho que me adequar com essas situações. Então eu não irei abrir mão da minha candidatura à reeleição, né, porque eu tenho trabalho prestado no município de Cururupu. As pessoas que verdadeiramente me conhecem sabem da minha atuação enquanto legislador, enquanto professor. Então estarei sim à disposição mais uma vez da população cururupuense para colocar o meu nome para pleitear a reeleição. O senhor tem um histórico, uma ligação com o ex-prefeito Júnior Franco. Isso pesou muito na sua eleição em 2020. O senhor hoje compõe o grupo do Aldo Lopes. O senhor perde o apoio do Júnior Franco, o Júnior Franco continua lhe apoiando, e qual peso o grupo Aldo Lopes traz para o senhor? Cláudio, em relação aos bastidores, né, da política, que é muito interessante, nós somos sabedores. O Júnior me apoiou muito em 2020, desculpa. Foi essencial para a minha eleição. Não posso aqui agora, por questões talvez pessoais e políticas, desconsiderar o apoio do mesmo. Então foi fundamental mesmo. Sou muito grato pelo que ele fez por mim durante toda esta trajetória. Acredito que hoje, né, eu não tenho mais o apoio do mesmo. Estou compondo a base do prefeito Aldo Lopes, mas o respeito ele continua sendo mútuo. Tanto é que quando veio para esta casa as prestações de contas do prefeito Júnior Franco, o então relator desta comissão responsável pelo julgamento dessas contas, que é a comissão de orçamentos, se eximiu do processo, e eu assumi de forma interina a relatoria do processo, né, com muita lisura, com muita transparência, com muita responsabilidade, para não defender a pessoa Júnior Franco, mas defender o prefeito Júnior Franco, pelo que ele fez pela educação cururupuense, também, que foi um dos maiores aumentos dado para professores, foi na sua gestão, Cláudio. Então, as suas prestações foram voltadas para algumas questões de INSS, né, da educação. E nós sabemos o que foi feito pela educação durante esse período. Então, por isso, assumi a responsabilidade, por isso votei a favor e defendi as suas prestações. Agora, nós sabemos que tivemos alguns contratempos no decorrer de todo o processo, mas, né, Deus é sabedor de tudo, e quem sabe, né, nós não podemos estar juntos aí futuramente. Eu tenho um carinho muito grande por ele, tenho um apreço, tenho admiração. Então a política ela é muito inconstante em alguns momentos, ela é muito volúvel, ela é que nem nuvem, né, como ele mesmo costuma dizer. Ora está de um jeito, ora está de outro, mas, né, nós vamos estar aí
firmes, caminhando em prol de um único objetivo, que é dar segurabilidade social para essa população que tanto merece. Como lhe perguntei, o peso Aldo Lopes. O peso Aldo Lopes hoje, eu acredito que eu esteja num grupo muito mais consistente, muito mais forte, né? Não desmerecendo o grupo político em que eu me elegi. Sou muito grato também a Ellen, né, Mulher Maravilha, que foi candidata a prefeita durante aquele período com muita força. Exato. Ela teve muita coragem, Cláudio, assumir, né, uma responsabilidade daquele tamanho. E mesmo sabendo que na reta final o seu grupo estava esvaziando, ela não abriu mão do processo. Ela não desistiu de sua candidatura, então ela foi muito corajosa mesmo e tenho meu respeito por conta disso. Mas o peso Aldo Lopes hoje é pelo fato de termos um grupo muito maior. Eu acredito que até a vereadora Ellen, ex-vereadora Ellen, ex-candidata a prefeita, irá também estar compondo com a gente nesse processo, né? Se é que ela me permite também estar fazendo estas colocações, né? Porque sabe que a intenção da atual administração, de fato, é trabalhar por este município. Então, eu acredito que eu venho muito mais consistente, muito mais forte, por estar sendo também candidato de um grupo com uma força política muito maior, onde nós teremos palanque e muito mais visibilidade. Vereador, o senhor falou agora há pouco sobre o trabalho de Gustavo Pestana, fez secretaria, as parcerias. Sim. Nos últimos anos, o senhor tem se aproximado bem mesmo do Gustavo Pestana e da Secretaria de Saúde. Certo. Politicamente, isso ocorre nos bastidores como uma possível união e buscas de apoios para o futuro. Gustavo Pestana estará lhe apoiando? O Grupo Pestana estará lhe apoiando em 2024? Cláudio, o Grupo Pestana, o Gustavo, eles têm muita sensibilidade em relação a essa questão. Não vai estar apoiando diretamente o vereador Josean. Ele vai estar apoiando todo o grupo político do Aldo Lopes. Todos os candidatos a vereadores terão o apoio do Grupo Pestana, do Gustavo Pestana, enquanto candidato a vice-prefeito. Porque tu bem sabes, ele irá sair agora, terá que se afastar agora em abril, entendeu? Então, nós temos uma aproximação, uma ligação muito forte, mas isso no campo, né, pessoal, certo? No campo político é uma outra questão, é uma outra situação. Mas só que nós sabemos que o teu pessoal, ele acaba se confundindo com o teu político. É inevitável, porque tu é uma única pessoa. É muito difícil você querer desassociar o Josean político do Josean pessoal. Muito difícil isso, mas a minha amizade com o Gustavo, ela é pessoal, né? Política, nós temos um outro trabalho, uma outra ideologia, e nós estamos nos fortalecendo muito, porque nós sabemos que ele é o pretenso candidato em 2028. O prefeito Aldo Lopes nunca escondeu isso de ninguém, entendeu? Então, para tanto, ele precisa de apoios de pessoas que realmente irão abraçar a sua causa em 2028. E pode ter certeza, né, aqui adiantar, né, que nós estaremos juntos neste pleito, né, apoiando de alguma forma. Se eu estiver, né, como vereador, terá o meu apoio, se não também, né, terá o meu apoio. Enfim, nós sabemos que a política, ela tem muitas idas e vindas, mas eu quero aqui ter consistência ao máximo possível em relação ao que eu estou colocando agora. Vereador, usando a objetividade, como o senhor avalia o governo Aldo Lopes em poucas palavras? Em poucas palavras, Cláudio, eu avalio um governo que está extremamente bem aos olhos daqueles que conhecem de fato a política. É lógico que nós tivemos alguns contratempos, alguns desencontros, algumas medidas impopulares que, hora ou outra, o governo acaba dando uma certa caída em sua popularidade. Mas hoje eu avalio um governo muito bom, um governo que tem tudo para melhorar e tem tudo para dar ainda mais segurabilidade a essa população que tanto merece. Então a minha nota hoje para o governo Aldo Lopes, independente de algumas questões, é nota 10. Vereador, o senhor avaliou o governo Aldo Lopes nota 10 e também fez referências anteriormente como celeiro infraestrutural do município. Fica alguma mágoa por não atender alguns pedidos, melhorias
reais dentro do bairro de São Benedito, sem deixar de reconhecer o que já foi feito, oriundo também de outras realidades. Sim, Cláudio, o bairro de São Benedito talvez tenha sido um dos bairros mais contemplados, Certo. com a pavimentação em blocos blocos em concretos, né? Que são os famosos bloquetes. Então, toda a rua ali, Maranhão Sobrinho, Vila Afonso, aquele trecho ali que era totalmente intrafegável, hoje você vê, né, totalmente urbanizado, totalmente trafegável, onde as pessoas têm ainda mais acessibilidade, o direito de ir e vir. É lógico que algumas pendências, elas precisam serem resolvidas, né? Em relação à minha rua, que é a rua Doutor Lázaro, é uma rua que é muito castigada durante este período. Então nós sabemos que é preciso se fazer muito mais mesmo. Nós encontramos uma cidade em que estava totalmente, né, abandonada, Cláudio. Então, assim, foi um desafio muito grande para conseguirmos alinhar, e precisamos alinhar ainda muito mais, né? Não quero dizer, né, que aqui os ex-gestores não tiveram vontade de fazer. Não é esta a questão, mas precisamos entender que a cada ano que passa, se nós não tivermos um trabalho infraestrutural consistente, a tendência é vermos uma cidade totalmente deteriorada. O bairro de São Benedito irá ser ainda mais contemplado com a pavimentação em bloquetes, mas dizer, né, que nós já fizemos e continuaremos fazendo pelo bairro de São Benedito, que é um dos bairros históricos, né, do município de Cururupu, um dos maiores, né, mas outros bairros também precisam serem contemplados. Então nós não podemos aqui querer puxar a sardinha só para a nossa brasa e esquecermos dos bairros que porventura precisam sim de melhorias, como a Recife, Maranhão Novo, né, bairros que estão sendo aí maciçamente castigadas pelas chuvas bem fortes que vem acontecendo nos últimos dias aqui no nosso município. A Praça de São Benedito, Cláudio, muito bem lembrado, uma praça totalmente abandonada, conhecida como Praça de São Benedito, né? A tão famosa Praça Siqueira Campos, né? Que é uma praça histórica, né? Construída ali na década de 90, governo Valdir Ribeiro, né? Tu bem conhece um pouco desta história, e Aldo Lopes, ele deu uma nova cara para a Praça de São Benedito. O serviço ainda não terminou, viu? Ainda está incompleto, corremos contra o tempo para atendermos a grande e tradicional festas de carro de boi, né, que ocorrera lá, que sempre ocorreu naquela praça, né, uma forma também de valorizarmos a nossa tradição. Mas a Praça São Benedito ainda irá passar por um processo de revitalização maior, mas já deu uma nova cara, né, as pessoas já se sentem ali mais aconchegadas pela academia que foi feita em ar livre, pela revitalização dos bancos, pela estrutura, tem um espaço para se caminhar. Então, assim, né, o São Benedito ele não está sendo esquecido pela administração Compromisso de Trabalho. O senhor esteve presente no cenário político em 2022. Foi o deputado estadual, o deputado federal. Certo. O resumo que existia uma expectativa de ser deputado estadual, esse deputado federal tem uma votação bem mais expressiva. Não aconteceu. Isso é sinal de fragilidade, ou se naquele momento era diferente do momento que chega agora, 2024? Cláudio, primeiro eu vou me pautar em relação à candidatura do deputado estadual que eu apoiei, o Pará Figueiredo. Né, nós tínhamos uma expectativa de fato muito maior. Isto é inquestionável, tanto né, que para nós a sua votação tenha sido reflexo do nosso trabalho e da atuação dele em Cururupu. Isso é um fato, mas não vou aqui tirar as minhas responsabilidades enquanto cabo eleitoral de Pará Figueiredo em Cururupu. Nós, em algum momento, erramos sim. Nós teríamos condições de elevarmos a sua votação. Não aconteceu. Isso significa que nós, em algum momento, nos fragilizamos. É inevitável. O deputado Macionais, deputado eleito, foi um dos deputados federais mais votados em Cururupu. Né, pelo trabalho prestado, pela sua atuação, restaurante popular, mais renda, poço do bairro de Fátima, enfim, teve-se um trabalho prestado em Cururupu. E tanto é que a sua votação ultrapassou a casa dos 1000 votos. Então, assim, nós poderíamos alcançar, né,
uma votação maior? Poderíamos, né? Mas assim, considerar de fato 100% que tenha sido fragilidade de todo o seu grupo político que o apoiou, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que foi um aprendizado para que nós possamos melhorar muito nos pontos aonde nós mais erramos. E conseguimos detectar aonde foram esses pontos. Então nós estaremos muito mais fortes para o pleito 24, para o pleito 26 e assim sucessivamente, porque a cada ano, a cada processo político, eu tenho certeza que é uma aprendizagem maior. Vereador, para nós finalizarmos, o senhor foi bem incisivo às falas do deputado estadual Cláudio Cunha com relação a Cururupu. Cláudio Cunha pretende entrar no cenário, já declarou apoio à pré-candidata à Prefeitura de Cururupu, Kátima Belém, e possivelmente tem interesse em, num curto espaço de tempo, ser candidato a prefeito em Cururupu. Como o senhor vê hoje o nome Cláudio Cunha, mesmo que perdendo algumas bases, algumas lideranças, hoje, mas é um nome que acaba incomodando? Sim, Cláudio, sem dúvida. O Cláudio foi um fenômeno na nossa região, nós não podemos negar, né? A sua votação foi muito expressiva no município de Cururupu, por ser da região, por ser vizinho nosso. Então ele tende a se viabilizar de todas as formas, nós somos sabedores disso. Já tentou várias projeções, não deu certo, muitas idas e vindas, conversa com um grupo político, conversa com outro grupo político. Desculpa, hoje declara apoio a Kátima Belém, né, que vem também se viabilizando muito bem diante do cenário político, né, tem o nosso respeito, né, pois eu acredito que a política ela deve ser tratada com profissionalismo, não com amadorismo. Então, por isto, eu acredito que ele vem incomodando, né? Vem incomodando, e eu espero que esse incômodo seja de forma positiva. Eu quero que Cláudio incomode Cururupu com ações, com trabalhos concretos, né? Eu quero isso, eu quero ver o que realmente ele fez para Cururupu, porque foi o deputado estadual mais votado da nossa cidade e um dos mais votados da nossa história, certo? Se tu for bem analisar a história recente de Cururupu, nós tivemos quem? Alberto Franco, o Érico, né? E eu acho que agora o Cláudio, o Wilson Carvalho também, né, que foi candidato a deputado estadual, né, e eleito durante aquele período. Mas assim, a nossa história recente mostra isso. E o Cláudio, ele entra para as análises da história política do município de Cururupu. Isso é inquestionável. Agora eu quero que este incômodo seja de forma positiva, seja com trabalho, seja com emendas parlamentares, seja com ações concretas, porque eu tenho certeza que o Aldo Lopes não tem dificuldade em aceitar nenhuma e qualquer tipo de ajuda que venha beneficiar a população cururupuense. Quando o senhor fala conhecer esse trabalho do Cláudio Cunha, e sempre ele diz que ele tem um currículo, tem referências, né? Na sua visão, talvez falta o trabalho, a marca dele em Cururupu? Com certeza, Cláudio, com certeza. Nós ainda não vimos nenhuma ação concreta de Cláudio em Cururupu, em ações concretas, né, com emendas parlamentares. Eu não sei se ele está preparando aqui algumas surpresas, né? Eu espero que sejam surpresas positivas. Eu torço muito, mas muito mesmo, para que ele possa fazer algo de concreto no nosso município. Em relação ao teu trabalho, a tua pergunta, desculpa, ele já conseguiu mostrar para Serrano do Maranhão, onde a sua esposa é prefeita eleita, né, pela população, em sua maioria, né, trabalhos prestados, né, concretos, incisivos, e nós temos que analisar isso com bons olhos. Aquela população merece muito, né, o que está sendo feito, né, isso é um ponto, independentemente dos contratempos, mas dizer que em Cururupu ainda não vi nada, absolutamente nada de concreto, e eu espero me surpreender daqui para frente, né, com trabalhos que possam ser de fato efetivos para atender às expectativas de nossa população. O senhor permanece no PL, vai para outro partido, qual o partido? Cláudio, dificilmente eu permanecerei no PL, Certo. dificilmente. É um partido que eu tenho maior apreço, né? É um partido de direita, um partido que tem uma ideologia, talvez que fale a minha mesma língua. Bolsonarista, então todos vocês são sabedores, né, que eu não sou bolsonarista, eu não tenho político de estimação, né, mas em alguns momentos eu fui adepto de suas
de suas ideologias, né? E eu acredito que ainda é o meu caminho. Mas te dizer que não sei ainda o partido, nós estamos namorando dois partidos, podemos dizer assim, usando o sentido figurado da coisa. Ainda não tenho essa resposta para me te dar, mas nós já temos dois partidos em vista e eu acredito que tão logo, quando abrir as janelas, nós estaremos, né, aí nos deslocando para esses partidos e dizer que irei sentir falta do PL. Certo. Essa é a verdade. Kátima Belém, o senhor acredita que ela incomoda nas eleições? Ela, independentemente do resultado de 2024, tem possibilidade de crescimento futuro? Com certeza, Cláudio, com certeza. É um nome novo para concorrer ao pleito, não que seja um nome novo na política, mas para concorrer ao pleito, né? Então carrega consigo uma carga valorativa, né, muito grande, tem uma família tradicional na política através do seu marido. Então assim, vai incomodar sim, sem sombra de dúvidas. A política, ela nos apresenta as inúmeras surpresas e com o decorrer do processo, com o passar do tempo, eu tenho certeza que esses números, eles irão estar se aproximando mais do que é hoje, da atual realidade hoje em relação às pesquisas que nós tivemos acesso. Até pelo apoio do Cláudio, né, que vem a compor, né, com esta nova chapa, eu acredito que tende sim a crescer, tende sim a incomodar e nós temos que estar muito bem, né, preparados, com o trabalho prestado, com palanques armados, para que nós possamos debater política, Cláudio. Política inclusiva, política social, política partidária, né, e não politicagem. Eu acho que se faz uma confusão muito grande em relação aos bastidores da política, se mistura muito política com politicagem. Eu me dou muito bem com a professora Kátima, foi minha professora no Gervásio Protásio dos Santos, uma excelente professora, né? Me dou muito bem com o Orlando, o professor também que tem história, que tem sua marca na educação cururupuense, entendeu? E na política. Então, assim, é algo que irá fazer com que nós temos que estar, cada dia que passa, com os olhos bem abertos. Eu desejo muito boa sorte para todos. Eu não carrego comigo nenhuma mágoa, nenhum rancor. Tu vais acompanhar o meu processo político, não vai ser falando de A, de B, de C, quem deixou de fazer, quem não fez. O meu trabalho político, ele será pautado nos meus objetivos, naquilo que eu quero para Cururupu e naquilo que nós podemos melhorar e também reparar os nossos erros para que nós possamos consertá-los lá na frente. Beleza, vereador. Estamos aqui com um pouco mais de 30 minutos de entrevista. Qual mensagem o senhor deixa para os seus eleitores, para aquelas pessoas que são simpatizantes ao seu nome, ao seu trabalho, tá? E que por algum momento essas pessoas elas lhe olharam de uma outra forma, não acreditando no seu potencial? Qual mensagem o senhor deixa para aquelas pessoas que ainda persistem em acreditar no seu trabalho? Cláudio, para aquelas pessoas que verdadeiramente me conhecem, eu descarto essa possibilidade, que não acreditam no meu potencial, porque sabe, né, que eu cheguei aonde cheguei com muito esforço, com muita luta. Eu venho de uma família muito pobre, né? Minha mãe foi empregada doméstica durante muito tempo, né? Meu pai pescador, meus avós agricultores. Eu sempre priorizei pelos meus estudos, sempre gostei de fazer concursos, então isso tem me viabilizado. Em minha árvore genealógica não se tem nenhum histórico político bem próximo, né, podemos dizer assim. Então eu cheguei aonde cheguei com a luta, né, do meu trabalho, dos meus esforços e principalmente da minha família. A gente não pode esquecer, a família é fundamental durante todo esse processo. E dos nossos amigos e colaboradores, onde tivemos inúmeras pessoas que abraçaram as nossas causas. Aquelas pessoas que não acreditam no nosso trabalho, nós vamos dar a resposta de que forma? Atuando. Porque é muito difícil você conseguir convencer aquelas pessoas que realmente já colocaram em sua cabeça ou acreditam que você não faz absolutamente nada. E as pessoas, elas interpretam de forma diferente a prerrogativa do vereador. Se o vereador quiser patrocinar uma festa, né, se quiser comprar uma equipagem, né, se quiser pagar uma conta de energia, uma conta de água, uma passagem, é de sua livre e espontânea vontade. A nossa prerrogativa não é essa.
A nossa prerrogativa é legislar, é fiscalizar, é trazer para o debate em plenário discussões acerca do município de Cururupu e suas demandas de acordo com seus projetos que são encaminhados pelo Poder Executivo e são elaborados pelo Poder Legislativo. Então, essas são as nossas prerrogativas. Então, o Josean, ele vem ainda muito mais forte para 2024. Ele vem com muito mais consistência e vem com uma bagagem muito maior de aprendizado. Cláudio, eu errei muito durante o início da minha legislatura. Talvez isso tenha me prejudicado em algum momento, né? Eu quis ser o salvador da pátria e política não funciona dessa forma. Tu sabe que nós temos que sermos muito cautelosos em relação a N situações que eu não vou adentrar aqui, senão eu vou passar aí mais de meia hora só colocando essas questões e sabendo aonde eu errei. Hoje eu posso dizer que tenho um aprendizado muito maior. Né, estarei muito mais seguro em relação ao meu trabalho e às minhas convicções para 2025, o pleito que segue a partir de então. Então, para tanto, nós temos que pensar na eleição, pensar no nosso projeto político e continuarmos trabalhando em prol da população cururupuense. Vereador, muito obrigado pelas entrevistas. Obrigado, Cláudio. Tá? O senhor tenha sucesso e que continue lutando pela população. Muito obrigado, Cláudio. Que Deus nos abençoe, fique com Deus. E vamos lá, dar o like aí que nós precisamos para divulgar o trabalho de Cláudio, que está fazendo com que a comunicação de Cururupu seja propagada pelos 4 cantos da nossa região. Gente, conversamos agora com o vereador José Almeida, vamos conversar com outros parlamentares e você conhece a história do vereador.